Passos Coelho fez uma declaração há pouco em Vimioso, onde mais uma vez explicou os incumprimentos, quer com a Segurança Social, quer com os processos de execução fiscal. Quase uma semana depois do início desta polémica, António Costa quer esperar pelas respostas do Primeiro-Ministro para tirar ilações políticas. Ainda assim, não deixa de acusar Passos de usar e abusar da imunidade política que o Presidente da República lhe ofereceu depois do Primeiro-Ministro ter admitido ao Sol ter entregue declarações de impostos fora do prazo por distração ou falta de dinheiro. A novela ainda está longe do fim. A polémica em torno do Primeiro-Ministro parece estar longe do fim, até porque só agora o líder do principal partido da oposição falou pela primeira vez sobre o tema. António Costa reagiu ao caso das dívidas à Segurança Social e diz que o PS dirigiu um conjunto de perguntas a Pedro Passos Coelho. Costa optou por não responder diretamente a questões sobre um eventual pedido de demissão do Primeiro-Ministro, dizendo que tirará as suas ilações depois de ter as respostas. O Partido Socialista dirigiu um conjunto de perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro. Dirigimos essas perguntas na Comissão e a maioria impediu que essas perguntas fossem formuladas ao Primeiro-Ministro. Por isso escrevemos ao Primeiro-Ministro a perguntar-lhe. E aguardamos pela resposta para retirar a ilação. Para o secretário-geral do Partido Socialista, o Primeiro-Ministro tem o dever de esclarecer os portugueses e acusa-o de usar e abusar da imunidade política que o Presidente da República lhe ofereceu. Quem exerce funções públicas está sujeito, tem obviamente o direito à sua privacidade, mas está sujeito ao dever de explicação, ao dever de esclarecer os cidadãos sobre os atos que praticou. E sobretudo no momento de martírio fiscal sobre os portugueses. E em que esta maioria, este Governo e este Primeiro-Ministro se têm mostrado absolutamente insensíveis aos dramas de tantos portugueses relativamente ao cumprimento das suas obrigações, não se percebe como é que o Primeiro-Ministro acha que pode usar e abusar dessa imunidade política que o Presidente da República lhe ofereceu para não esclarecer prontamente e cabalmente todas as dúvidas que têm sido suscitadas. De certa forma, esta reação de António Costa, quase uma semana depois da notícia ter vindo a público, vem dar resposta a alguns nomes do Partido Socialista que reclamam por uma atitude mais interventiva neste caso. Entre eles, Manuel Alegre, que defendeu que o PS devia ter pedido a demissão do Primeiro-Ministro. Sobretudo depois de Passos Coelho ter admitido ao Sol ter entregue declarações de impostos fora de prazo, umas vezes por distração, outras por falta de dinheiro. Do mesmo modo, reconheceu ser incapaz de explicar o seu histórico fiscal entre 2003 e 2007, dizendo não ter memória dos números de processo nem de valores, uma vez que nunca viu interesse em conservar papéis, anos a fio, de situações que ficaram regularizadas. Já quanto à forma como saldou as contas, disse nunca ter recorrido à contestação nem a manobras dilatórias. Segundo notícias mais recentes, Passos terá tido 5 processos de execução fiscal entre 2013 e 2007 que foram encerrados, o que indica que as dívidas já teriam sido pagas. Os dados sobre os processos foram surgindo ao longo dos últimos anos em vários blogs e órgãos de comunicação social. Os valores variam entre os 102 euros e perto dos 2.500. O gabinete do Primeiro-Ministro não esclareceu as razões que levaram à abertura destes processos, mas na terça-feira o líder do Executivo já previa novas notícias relativas às obrigações fiscais. Estou pessoalmente, e a minha família está pessoalmente preparado para, neste ano de eleições, enfrentar todo esse tipo de debate político. Não sou, nem nunca arvorei ser, um cidadão perfeito. Eu tenho as minhas imperfeições. E posso dizer, como ainda há pouco disse, que, em consciência, cumpri sempre aquelas que achei que eram as minhas obrigações. Mas que se algum dia, por não ter essa noção, me tenham chamado a atenção para elas, as corrigi imediatamente. Entre 2013 e 2007, Passos Coelho foi consultor da Tecnofarma, docente do Instituto Superior de Ciências Educativas, administrador financeiro da HLC Tejo e diretor financeiro da Fomento Invest e também presidente da Ribatejo. Carlos Silva e Miguel Angel são os convidados deste Em Foco. Muito boa tarde aos dois. Miguel Angel, ouvimos as declarações de António Costa dizendo que vai esperar
pelas respostas do Primeiro-Ministro, que de resto já foram entregues, pelo menos disse hoje em Vimioso o Primeiro-Ministro mesmo há pouco, aos partidos que assim solicitaram, que faz próprio essas respostas para analisar se há de facto uma necessidade de tirar consequências. O que é que pode vir nessas respostas de diferente do que o Primeiro-Ministro já disse até agora, que justifique uma tomada de uma reação mais musculada, eventualmente, do Partido Socialista? Boa tarde também ao Carlos Silva. De facto, o Primeiro-Ministro disse que respondeu. O Partido Socialista, eu fui um dos que subscrevi questões e ainda não obtive a resposta. Enfim, o que pode ser normal no procedimento interno do próprio Parlamento, mas ainda não chegou, pelo menos, aos deputados as respostas às perguntas que o Partido Socialista colocou e os outros partidos certamente também colocaram. Primeiro, antes de mais, o Partido Socialista colocou questões através da Comissão de Trabalho, que foram recusadas pela maioria. Isso seria um procedimento inédito, ter um Primeiro-Ministro numa Comissão Parlamentar. Não era o Primeiro-Ministro na Comissão Parlamentar, não. Era a Comissão Parlamentar aprovar as perguntas e enviar ao Primeiro-Ministro para a resposta. Já que foi por aí, porque era uma questão mais porque é que não seguiram o mesmo caminho? Seguimos. A seguir depois, vieram a... Certamente, porque é um procedimento que também está digamos, à disposição dos deputados e em nome do esclarecimento, todos os procedimentos deveriam e poderiam ser utilizados. Veja que o Primeiro-Ministro demorou mais de uma semana ou cerca de uma semana para... o caminho mais tortuoso para isso acontecer, para dar aquela ideia de que Passos Coelho não estava a responder aos deputados. Olha bem, o Primeiro-Ministro tem de responder, essa é a questão. E respondeu, aparentemente. Bom, ainda não chegaram, mas vamos acreditar claro que sim. Se ele diz aos portugueses que já respondeu... Vamos acreditar que sim, naturalmente. E vamos depois ver com atenção as respostas a muitas das dúvidas. E, veja só, demorou mais de cerca de uma semana a responder. O que percebemos, digamos, do timeline deste assunto, é de que há alguns anos o Primeiro-Ministro ou se esqueceu ou não tinha dinheiro, não fez não cumpriu determinadas obrigações. Não sabia. Quando soube, não pagou, dizendo, bom, eu vou esperar pelo fim do meu mandato e pagar a seguir. E só regularizou, enfim, pelo menos pagou à Segurança Social, depois de um jornal o questionar diretamente. É toda, digamos, esta atrapalhada. O que é importante é que haja o esclarecimento, e por isso é que o Partido Socialista, na primeira oportunidade que teve, na Comissão de Trabalho, enfim, que acompanha as matérias da Segurança Social, colocou as questões que devia colocar ao Primeiro-Ministro e deviam ser respondidas o mais rapidamente possível. E porquê é que até agora, e há membros dentro do Partido Socialista que dizem de uma forma muito clara, estou a pensar, por exemplo, no Vítor Ramalho, estou a pensar em Alfredo Barroso, até também Manuel Alegre, que dizem que está em causa a continuação do Primeiro-Ministro em funções. O que é que está a impedir o Partido Socialista, de facto, de dizer que o que está em causa é a legitimidade política do Primeiro-Ministro? Como disse o Secretário-Geral, que tem a legitimidade última para fazer este tipo de afirmações e de posição do Partido Socialista, retiraremos as ilações em função das respostas que o Primeiro-Ministro der às questões em concreto que o Partido Socialista e outros partidos da oposição colocaram. E há aqui uma questão, sabe, desde logo há uma questão que tem a ver... Hoje os contribuintes são sujeitos a penhoras, a multas, a coimas, e todos temos notícia. Ainda esta semana uma associação viu penhorado os alimentos que devia distribuir a quem precisava por uma dívida, talvez, às vezes dívidas de cêntimos ou de poucos euros. E o Primeiro-Ministro, neste mandato, digamos, tentou transmitir de si digamos, criticando, e foi também público durante a semana, creio que no Congresso, ou pelo menos em ações partidárias, dizendo que é um dever dos portugueses cumprir absolutamente, integralmente as suas obrigações fiscais, ou parafiscais, como é a questão da Segurança Social, e depois, digamos, há uma situação paralela do mesmo cidadão, Passos Coelho, Primeiro-Ministro, que tem, enfim, deveres naturalmente acrescidos, em que digamos, chega à conclusão que houve, um determinado período, uma irregularidade, ou digamos, para não chamar uma ilegalidade, mas uma irregularidade no não pagamento à Segurança Social. Daí a minha pergunta, em que condições, em função dessas respostas, é que o Partido Socialista poderá tomar então essa posição mais musculada de questionar a legitimidade?
isso teremos de ver. Enfim, eu acho que temos de aguardar. Relativamente à legitimidade do Governo, o Partido Socialista, através de uma moção de censura, já questionou há mais de um ano atrás a legitimidade do Governo e pedindo, através dessa moção de censura, eleições antecipadas. Esta é uma matéria naturalmente diferente e que a direção do partido tomará as posições que tiver de tomar em função das respostas que ainda não são conhecidas. Podem ter sido enviadas, enfim, mas não chegaram aos e-mails dos deputados e do partido que fez as questões. Carlos Silva, muito boa tarde. Boa tarde. Dentro do PSD foram várias as vozes que já falaram também sobre este assunto. O Ministro da Defesa hoje veio dizer que isto era uma forma de esta reação do Partido Socialista era uma forma de António Costa ganhar alguma força dentro do partido, se reforçar dentro do partido, porque o partido está descontente. Tivemos também Pedro Mota Soares logo no início a dizer que Passos Coelho era um dos 107 mil contribuintes que não tinham sido notificados de dívidas que tinham à Segurança Social. Esta cacofonia não acabou por dar aqui também alguma dimensão maior a este caso que ele poderia ter tido? Estamos a falar do espaço público, estamos a falar da intervenção inopinada, por assim dizer, às vezes dos senhores jornalistas. Por exemplo, com o Partido Socialista aconteceu exatamente isso. Numa primeira fase, António Costa foi confrontado de trás de um carro quando se dirigia para a sua viatura sobre estas questões, portanto, e provavelmente não estaria preparado para responder, e nessa circunstância, portanto, muito provavelmente há muitas vozes a falar sobre o tema, porque se trata do Primeiro-Ministro, trata-se do interesse público, e nessa circunstância, quando estão em causa algumas destas situações, há sempre uma vontade muito grande por parte, de um lado, dos jornalistas de fazer o seu escrutínio, que é legítimo, naturalmente, e por vezes os senhores mais altos representantes dos partidos, naturalmente, têm uma voz ativa e são vozes que interessam ao país, acabam por também comentar e dar a sua opinião. Há aqui um aspecto que eu queria ressalvar, que me parece bastante importante, no que toca àquilo que o Miguel Laranjeiro referia, e queria saudá-lo, portanto, pela primeira vez estamos aqui a debater, portanto, seja bem-vindo, portanto, que referia o facto de não ter havido uma resposta. Portanto, ocorreu essa tal dita comissão parlamentar, ocorreu quarta-feira, onde foi chumbada, portanto, essa nota de que no seio da Comissão se deveria encontrar um conjunto de perguntas para formalizar ao Primeiro-Ministro. Evidentemente, tendo sido chumbada, os deputados, cada um no seu computador, procedeu uma pergunta ao Primeiro-Ministro que decorre por via do Ministro dos Assuntos Parlamentares e que, por sua vez, vai pela Senhora Presidente da Assembleia da República até ao Sr. Primeiro-Ministro. O Gabinete, naturalmente, responde, prepara a pergunta e devolve exatamente por este caminho. E nessa circunstância é perfeitamente natural, tendo sido esta reunião há 2 dias, que ainda não esteja no computador dos deputados a resposta. Portanto, mas, segundo o Sr. Primeiro-Ministro esta tarde, já foi respondido e vamos ter as respostas que são necessárias a estes aspectos, porque se trata, como digo mais uma vez, da posição e da resposta de um Primeiro-Ministro a uma questão da sua vida pessoal. E sabemos que os políticos, quando estão no espaço público, não estão isentos de prestar esclarecimentos sobre a sua vida pessoal. E aqui há que fazer um reparo. A própria Constituição refere e diferencia claramente sobre quando se coloca ao Sr. Presidente da República a possibilidade de destituição de um cargo público, refere claramente crimes ou ilegalidades cometidas no seio do seu mandato e fora do seu mandato. E, naturalmente, me parece aqui, há um certo exagero por parte da oposição relativamente à consideração que faz acerca destes ilícitos ou irregularidades, na medida em que isto se trata da vida do Sr. Primeiro-Ministro, mas no momento em que ele não era Primeiro-Ministro, era um cidadão comum, um cidadão normal. E todos sabemos, os portugueses, os portugueses em grande medida, cada um de nós deputado não já deputado que votou a Lei de Base da Segurança Social não será um cidadão normal. Não estou a referir exatamente Não, muitas vezes quando os deputados não acompanham os temas não têm um conhecimento profundo da situação. Os deputados estão em comissões especializadas. Mas estamos a falar do Pedro Passos Coelho com aspirações políticas, sim, certo? E mas do ponto de vista político... de Pedro Passos Coelho, à data
volta, também estamos a falar de Pedro Passos Coelho, um cidadão comum que tinha abandonado a política e que estava a trabalhar na sua vida normal. Agora, isso naturalmente não o isenta de apresentar as suas declarações fiscais, não o isenta de ter um conhecimento mais aprofundado sobre o que é a segurança social, mas também devo dizer que a segurança social naquela altura era uma autêntica rebaldaria. Desde sistemas informáticos que não se cruzavam, desde o cruzamento de dados que não existia, desde os contribuintes que não eram notificados no sentido de se regularizar a situação, porque, obviamente, não descontando para a segurança social, depois não constituíam direitos futuros para a sua reforma. O que seria legítimo se tivesse acontecido, ou melhor, mais compreensível, se tivesse acontecido um ano, foram vários anos. Relativamente à questão da segurança social. Do não pagamento da segurança social e quanto à notificação, a determinada altura, isso também seria verdade se ele não tivesse sabido, em 2012, que tinha essa dívida por pagar, prescrita por pagar, e que voltou a não pagá-la. E, portanto... Não, mas aqui em 2012 não a paga porque achava e entendia que na sua atuação como Primeiro-Ministro não deveria vir a posteriori a criar um direito sobre a sua reforma futura, estando como Primeiro-Ministro. Então ponderava a possibilidade de liquidar, daí que ele sabia que tinha este problema, de liquidar essa situação posteriormente ao seu mandato. Eu penso que aqui acaba por ser a seu próprio caráter e de alguma transparência na sua atuação e como sua vida pessoal que o leva a fazer isto. Portanto, agora, é também que preciso assinalar que, na mesma circunstância, estão cerca de 110 mil contribuintes. Nenhuma delas é Primeiro-Ministro ou tinha aspirações do género. E género, também dizer-nos que, hoje em dia, isso já não acontece assim. Foram introduzido um conjunto de medidas, através deste mesmo Governo, no sentido de regularizar as situações. E de garantir que quem falha os pagamentos é apanhado... Não é, porque aqui as pessoas estão a constituir um direito futuro. As pessoas estão a contribuir para a sua reforma. Mas portanto, acho que já foi explicado várias vezes, até pelo próprio Primeiro-Ministro, o que é que aconteceu. Pergunto-lhe, no mesmo fim de semana que isto se sabe, é um fim de semana em que sai no Expresso uma entrevista em que Pedro Passos Coelho fala até em maioria absoluta, numa aspiração a voltar a ser governo. Fragilizou ou não a liderança de Pedro Passos Coelho no PSD? Faltam alguns meses para as eleições. Pedro Passos Coelho é a pessoa certa para levar o PSD às eleições? Continuo a afirmar, portanto, está acima de qualquer dúvida a sua honestidade, a sua seriedade, e nessa circunstância temos, de parte do PSD, naturalmente, temos o líder certo para enfrentar as próximas eleições e para ganhar essas mesmas eleições, e porque não com maioria absoluta. Acho que, do ponto de vista político, naturalmente, se joga tudo e se utiliza tudo. Mas eu penso que os portugueses, acima de tudo, saberão reconhecer neste Primeiro-Ministro a coragem, o caráter e a forma como conseguiu retirar Portugal do fosso em que nos encontrávamos. Em 2011 o país estava à beira da bancarrota, sem ter investidores que investissem em Portugal e, portanto, não tínhamos dinheiro para pagar salários nem pensões, e este Primeiro-Ministro, com a atuação naturalmente do Governo, conseguiu que Portugal hoje tenha juros baixos, que Portugal se consiga financiar, que Portugal tenha autonomia financeira e que Portugal, que está neste momento a crescer, possa levar e conduzir o país a uma situação de prosperidade que futura, naturalmente, contamos. E uma vez que foi o Governo a fazer isso, por isso perguntava se o timoneiro do Governo convém ao Governo às nunca esteve eleições. Nunca esteve em causa, e mesmo tivemos umas jornadas parlamentares onde este assunto já passava no ar, nunca esteve em causa a liderança de Pedro Passos Coelho, dentro da maioria. Não falo pelo PS naturalmente, mas presumo que dentro da maioria, de resto, as palavras do líder parlamentar do CDS isso revelam. Helena Jair, relativamente a António Costa, ele acaba por dizer a determinada altura que já tinha havido um abuso da imunidade atribuída pelo Presidente da República ao Primeiro-Ministro. Isto quer dizer o quê, exatamente? Bom, creio que é público e notório que, digamos, deixem-me usar a palavra aliança, há uma aliança entre a Presidência da República, o Presidente da República e este Governo. Porque as questões não têm a ver só apenas com o Primeiro-Ministro ou com o Governo, mas têm a ver com as práticas políticas, com as políticas que este Governo nos últimos 4 anos aplicou a Portugal. Um país onde a pobreza aumentou significativamente, onde a pobreza nas crianças aumentou e disparou, onde a pobreza nos idosos também aumentou muito, fruto das políticas. E tem havido, enfim, não é um apoio institucional no sentido que a Constituição até, digamos, apresenta, mas tem havido, obviamente, pelas declarações, pelas intervenções ou pelos silêncios, um apoio, o tal
a imunidade política por parte do Presidente da República. E estou completamente de acordo. Deixe-me só fazer uma referência àquilo que há pouco o Carlos Silva referiu, ou que há pouco referiu, relativamente à intervenção do Ministro da Defesa. Acho eu ia dizer, acho inacreditável, porque acho de facto inacreditável que o Ministro da Defesa tem, digamos, um papel institucional acrescido, há funções institucionais acrescidas no Governo, venha, digamos, para a praça pública fazer declarações e ataques partidários e ataques políticos ao líder do Partido Socialista. Acho inacreditável. Porque é normal que estejamos, digamos, já quase em pré-campanha, ou a aproximarmos da pré-campanha, possa haver dirigentes dos partidos da maioria a criticar, outros ministros até, mas há alguns ministros que deviam ter alguma reserva e que o ministro Aguiar Branco, não é só desta situação, mas de outras passadas, tem ultrapassado aquilo que eu creio que era uma linha, digamos, vermelha, se quisermos, da atuação de um Ministro da Defesa. Mas sobre a questão ainda do Primeiro-Ministro Passos Coelho, a minha pergunta é assim, o que é que nós dizemos aos recibos verdes, aos precários, aos jovens que estão nessa situação, dizer que têm de pagar, que devem pagar, que têm de contribuir, que têm de constituir a sua forma futura? E o Primeiro-Ministro, antes de ser Primeiro-Ministro, não deu esse exemplo. Miguel Laranjeiro, a reação mais forte do Partido Socialista acabou por surgir entre ontem e hoje, depois de José Sócrates ter escrito uma carta ao Diário de Notícias falando na miséria moral de Pedro Passos Coelho. É um embaraço para o Partido Socialista, ou o Partido Socialista revê-se, de facto, foi a partir daí que resolveu realmente tomar uma posição mais musculada? Não tem a ver com a posição mais musculada ou menos musculada, não. O engenheiro José Sócrates, enfim, fez essas declarações para alguns jornais do dia de ontem, de ontem, e está, digamos, no seu direito, como já fez também outro tipo de entrevistas, e de facto há uma acusação justa desse ponto de vista, porque é um aproveitamento que todos leram dessa maneira, um aproveitamento e uma crítica política de alguém que não se pode defender com as mesmas armas de quem atacou. Creio que isso, enfim, a expressão que foi escrita foi de miséria moral, pode ser outro tipo de expressões, mas se não é essa, está lá. Mas se o Partido Socialista não teve outra atitude. Não, pelo contrário, logo, digamos, no primeiro dia, no dia a seguir, anunciou que iria fazer questões ao Primeiro-Ministro. Deputados fizeram esse tipo de declarações e denúncias. Na primeira reunião da Comissão de Trabalho foram colocadas as perguntas em cima da mesa, até de perguntas abertas. Mas num mecanismo que sabiam à partida que não resultaria em respostas por parte do Primeiro-Ministro. Não sei porque não. Primeiro, não sei, já falamos disso. Não sei porque não. Ao mesmo tempo que falámos no aproveitamento político por parte de Pedro Passos Coelho, quando faz essas declarações envolvendo implicitamente a José Sócrates, não houve também aproveitamento político do Partido Socialista ao invocar um caminho que dificilmente seria um caminho pelo qual obtivesse Não tem nada a ver. Estamos a falar de um Primeiro-Ministro que tem todas as possibilidades de se defender a cada minuto que passa, como aliás se vê no dia de hoje. Isso é completamente diferente. E nós colocamos, enfim, foi um procedimento escolhido, correto, na minha opinião, mas não tendo sido aceito, e a democracia funciona no Parlamento e também na Comissão Parlamentar, a maioria rejeitou, o PCP e o Bloco de Esquerda votaram com o Partido Socialista. Enfim, eu aí não contesto, a democracia a funcionar, e o Partido Socialista usou imediatamente outros instrumentos que estão ao seu dispor. Enfim, isso é o normal da atividade do Parlamento. Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença hoje no Enfoque, que hoje fica por aqui.